Senhoras e senhores telespectadores do portal jogoaberto.com, não dá para a gente esconder a realidade da inércia, da inoperância do Congresso Nacional do Brasil. 34 dias de governo. O Congresso ainda não fez nada. Essa reforma da Previdência, cada dia tem um boato diferente. Só que o país não está precisando somente da reforma da Previdência. Tem a reforma social, que para mim ela é tão importante, ela é igualzinha à reforma, ou pior situação do que a reforma da Previdência. É a reforma social, para socorrer aqueles 16 milhões de brasileiros que a dona Dilma infelicitou, os deixando perder o emprego. E que até agora o novo governo sequer fala neles. E é por isso que o ICMS, que o ISS das capitais de São Paulo, dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, os estados mais afetados com a queda do seu PIB, com a queda do ICMS e, consequentemente, com a queda do FPE, Fundo de Participação dos Estados, e do FPM, Fundo de Participação dos Municípios. Por quê? Porque 16 milhões de brasileiros perderam seu emprego. Gente, por que 16 milhões? Aonde estão os 16 milhões? Nas maiores capitais do Brasil. Por isso que foram as que mais sofreram. E essa gente está onde? Na rua da amargura. Aliás, eu acho que a reforma social ela é mais emergente, mais urgente do que a reforma da Previdência, que é trazer alento, trazer trabalho, trazer emprego para a família brasileira. E isso acontece, gente, com uma coisa simples. É uma decisão do presidente da República. Essa não precisa de Congresso, é uma decisão do ministro da Economia. Criar com urgência nos bancos oficiais, especialmente Caixa Econômica e Banco do Brasil, o crédito popular. É simples, um pequeno capital de giro. Eu mostro isso no portal jogoaberto.com, mostrando como é que funciona a economia informal nas grandes capitais, nas médias cidades. O povo na rua comprando e vendendo qualquer coisa. E a gente vê muito isso em São Paulo, no Rio de Janeiro, que são as maiores capitais do Brasil, Belo Horizonte, Porto Alegre, Fortaleza tem muito isso aqui no Nordeste, Recife, Salvador, o povo comprando qualquer coisa para vender. É o chamado microcrédito. Isso está mais carente, mais necessário do que a reforma da Previdência. Mais urgente do que a reforma da Previdência. Mas a reforma da Previdência é coisa séria. Mas os congressistas estão brincando de fazer congresso, de ser parlamentar. O parlamento brasileiro começa a funcionar somente terça-feira à tarde. Dia de segunda-feira eles não trabalham. Dia de sexta e sábado também não trabalham. Olha, gente, eu acho que no momento em que o país está cobrando, precisando, necessitando de uma ação política séria, contundente, firme, para salvaguardar a família brasileira, os congressistas continuam chegando em Brasília terça-feira, só tem expediente terça-feira à tarde. E sexta-feira de manhã, aliás, desculpem, quinta-feira à noite, eles já vão embora, pegam os aviões e vão para os seus estados. E eu pergunto, e por que não trabalhar durante esse período de reformas importantes, carentes, necessárias e inerentes ao desenvolvimento do país? Por que não trabalhar de segunda a sábado? E vir almoçar com a família em casa domingo? Vocês têm avião para isso? Tem passagem aérea para isso? Por que esse descaso? A grande verdade, brasileiros, é que a classe política não está nem aí para o país, e muito menos para o povo. 16 milhões de desempregados, deixa eles aí, eles que se virem. Não, não é assim não. Isso é canalice oficial.
É necessário que se tenha mais responsabilidade para com a família pobre do país. Eles estão amargando o desemprego por causa de responsabilidade de corrupção, porque assaltaram o país, causaram um aviltamento nunca acontecido em nossa história. Nunca esse país foi tão saqueado, tão roubado por uma trupe de canalhas que assumiram o poder para roubar e saquear o país e roubar o dinheiro do povo e as famílias aí desempregadas. Mas não temos somente a reforma social. Temos também a fiscal. Enquadrar o país, é o país que tem o tributo mais cruel do mundo. Tributam demais, tiram demais, e quando tiram, às vezes, porque o empresário não é empresário não, quem paga imposto é o povo, gente. Cada vez que o tributo é pesado, vai para o lombo do povo. Até o CONFAS se desmoralizou. O CONFAS tinha um limite de 25% do ICMS para produtos de luxo. Produtos de luxo, perfumes, bebidas. Hoje não. Tem estado cobrando 31% de ICMS na gasolina. Deus, que país é esse? Que país é esse? Cadê o comando federal que controla a economia do país? O CONFAS precisa voltar a taxar o máximo de 25% de ICMS neste país. Em São Paulo o ICMS é 11%. Lá no Piauí o ICMS, sabe quanto custa? 17,5%, 18%. E o da gasolina, 31% do combustível. Senhores, ninguém aguenta isso. O país precisa mudar. Mas tem mais uma reforma ainda, que é a reforma, além da fiscal, nós temos também a tributária. Aquela que avilta, e a reforma econômica. Eu acho que nos tributos é preciso acabar com esse IPVA, que é o imposto mais safado, mais desonesto, mais ladrão, que só tem no mundo, no Brasil. No Brasil, é o imposto que cobra 4% ao ano do seu veículo, depreciado 10% ao ano, de novo para cá, e vão cobrando todo ano o ICMS com a máscara de IPVA. Outro impostozinho safado que tem que ter uma alíquota federal é esse imposto das prefeituras, o imposto predial territorial urbano, esse imoral e safadinho IPTU, que os prefeitos cobram o que querem, porque não tem uma alíquota federal aprovada pelo Congresso Nacional. É preciso que tenhamos uma alíquota, e os prefeitos não poderão avaliar a casa do cidadão, não, que ele manda taxar lá em cima a casa do inimigo, do adversário dele. Quem tem que fazer essa avaliação é o CREA, com acompanhamento rígido do Ministério Público Federal e da Receita Federal. Mas precisamos, e com urgência, controlar os juros escorchantes do cartão de crédito e do cheque especial. 378, 397 de cartão de crédito de cheque especial por cento ao ano. Senhores, é uma desumanidade. Só no Brasil tem isso. Por que o país tem que ter isso, gente? Por que tem que ter esses juros cavalares para sustentar a politicagem ladra de Brasília? Ou não vai mudar a Brasília? Vai continuar como estava? Já estão aí os deputados botando banquinha, fazendo cera, sem querer aprovar a reforma da Previdência. E o presidente caiu na besteira de dizer que vai negociar. Morreu. Tem nada que negociar. Põe a reforma que o país precisa e mostra para o povo e entrega o Congresso para o povo. Deixa que o povo vai comandar esse Congresso nas ruas, dentro dos aviões, dos restaurantes. O povo vai saber como tratar deputados e senadores. Ou trabalham, ou fazem alguma coisa pelo país, ou vão ser vaiados no meio da rua. Vão ser apedrejados, porque o país está precisando é de seriedade, é de dignidade, é de gente de caráter, de gente que se preocupe com o bem-estar social da família brasileira. Reformas urgentes. Até agora não aconteceu nada.
O senhor Bolsonaro tem uma responsabilidade muito grande, todos estão confiando nele, mas a sua equipe está negligenciando. Até hoje nada aconteceu, nada mudou, continua a mesma coisa. Parece que a Dilma e o Temer no poder ainda. Muda, Brasil, o povo quer mudança. É o nosso comentário de hoje e prometemos voltar no próximo domingo, fazendo comentário sério, jornalismo sério, sem bajular político de quinta coluna. Até domingo. Tchau.